Olá, graça e paz. Vamos para mais uma palavra abençoada do nosso Deus. A palavra que eu trouxe hoje está lá em Jeremias, no capítulo 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Essa passagem mostra quando Deus quis falar algo para Jeremias, entregar uma palavra para Jeremias. E ele pediu que Jeremias fosse até o oleiro. Ele diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele pede: vá até tal lugar. Vá até lá que eu vou te entregar algo. Vá até lá para receber o que eu tenho para você. E nós queremos ficar paradas no mesmo lugar, esperando, esperando e esperando. Então Deus, Ele fala conosco com certeza na nossa casa, Ele fala conosco nas nossas orações, mas tem algo a mais que Deus quer derramar na nossa vida e precisa dessa ação de ir até o lugar. Como Deus fez para Jeremias, Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, quando Deus fala para você, vá a tal lugar, vá à igreja, vá a uma célula, vá ao encontro com seus irmãos, é lá que eu vou falar com vocês. Então, nós devemos obedecer a palavra, porque quando nós obedecemos a palavra, Deus fala conosco e nos entrega preciosidades. Você sabe que nós somos o vaso, certo? Nós somos esse vaso de barro. E na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós somos esse vaso de barro, esse vaso improvável, esse vaso que racha, esse vaso que precisa ser moldado, esse vaso que não tem luxo, que não tem nada de especial, Somos nós, esse vaso, mas é dentro desse vaso que é colocado o poder de Deus. Então é dentro de nós que é colocado o poder, para que tudo que a gente vai fazer, tudo seja para a honra e glória do Senhor, porque o poder não é nosso, É de Deus, é do poder dele, da essência dele que habita em nós. Só que para esse vaso, como Deus mostrou para Jeremias, ele é moldado. Ele precisa ser moldado, ele precisa tomar uma forma. Então, nós passamos por um processo. E sabe o que dá o molde para o vaso? É a mão do oleiro lá dentro do vaso, quando ele faz a pressão. Então não é quando ele está modelando o vaso por fora, não, é quando ele vai colocar a mão lá por dentro, vai fazer uma pressão, ali ele vai moldar o vaso. Então nós passamos sim, e esse processo que nós passamos, essas pressões que nós passamos, é porque Deus está moldando o nosso vaso. Deus está deixando ali do jeitinho que Ele quer, para derramar mais e mais sobre a nossa vida, para derramar joias, para derramar preciosidades, palavras que você vai falar, que você vai usar. Então, quando nós obedecemos, nós recebemos essa autoridade para falar da palavra de Deus, para falar para uma pessoa, para aconselhar segundo o que Deus quer que nós façamos. Só que assim, aqui na palavra, o que eu leio, o que aconteceu? O vaso, o oleiro estava fazendo o vaso e quebrou. Ele se quebrou na mão dele. Mas e aí, o que o oleiro fez? Jogou fora? Pegou aquele barro, esse barro não presta, e jogou fora? Não. Ele começou a moldar de novo, segundo tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, muitas vezes, nós rachamos também. Nós nos desmoronamos, não aguentamos esse processo da pressão do oleiro. Aí sabe o que o oleiro faz? Ele não vai jogar você fora. Ele vai pegar um barro novo, ele vai pegar mais uma porção de barro, aquele mais vermelho, e vai misturar o seu, para dar essa junção, e formar um novo vaso. E sabe o que é esse novo barro? São os relacionamentos.
Então Deus coloca na sua vida aquela amiga chata, sabe, que fica te chamando toda hora para ir ao culto, para ler a palavra, para estar na presença de Deus. Então Ele vai juntando aqueles relacionamentos para que a sua unção se misture com a unção dela, né? De pessoas que Deus envia pontualmente para a estação que você está vivendo. Aí começa a misturar aquele barro. Então quando você está fraca, ela vem e te levanta. Quando você está pensando em desistir, ela vem e fala: não desista. Não desista, Deus tem algo para sua vida, vamos aguentar o processo, vamos suportar o processo, porque lá no final você vai estar um vaso prontinho, segundo a vontade de Deus. E é assim que acontece os relacionamentos. Valorize as pessoas que Deus coloca na sua vida. Valorize aquela amiga, aquela pessoa que está lá nos piores momentos, que também está nos melhores momentos, porque às vezes as pessoas não ficam quando você está nos melhores momentos, né? Agora, valorize aquela pessoa que está lá com você, que está pronta para te ouvir, que está pronta para te aconselhar. Porque é Deus que coloca, para que esse barro seja misturado e o oleiro comece a modelar esse vaso novamente. E Ele vai fazer segundo a vontade do coração dele. Então, às vezes, nós, como vasos, queremos falar para Deus: Deus, me faz assim, me coloca com 2 alças, me coloca com uma boca grande, né? Mas o vaso não dá ordem para o oleiro. Quem faz o vaso é o oleiro, e segundo o coração dele. E eu posso te falar uma coisa? A vontade dele, do oleiro, o jeito que ele vai planejar esse vaso, para carregar a riqueza de Deus, para carregar a preciosidade, algo precioso, vai ser muito melhor do que você quer que seja esse vaso. Então eu falo hoje para você: deixe Deus moldar a sua vida. Abra o seu coração. Se você está com o coração enrijecido, se você está com o coração duro, sabe o que Deus vai fazer? Vai quebrar você, quebrar em pedacinhos. Depois vai ter que jogar água. Depois vai deixar você maleável, para depois Ele montar esse vaso, moldar esse vaso. Agora, se você já é um coração maleável, um coração disposto a aprender, um coração disposto a obedecer a palavra de Deus, Ele vai moldando, vai colocando relacionamentos para te impulsionar, para te ajudar nessa pressão que você está passando. E logo você já vai estar um vaso pronto para receber o poder de Deus dentro de você, para você cumprir o seu propósito nessa terra. Porque antes do seu propósito vem o processo. Vem o processo que nós precisamos passar, todas nós. Ninguém vai estar imune desse processo. Mas quando a gente passa, a gente vê que tudo o que aconteceu é para o nosso bem. Então tenha esse coração maleável. Deixe Deus moldar a sua vida. Deixe Deus te transformar num vaso que vai carregar algo precioso, que é a presença de Deus. Amém? Receba essa palavra hoje e tenha um dia abençoado.